Então já podemos começar a reunião, né? Já são 8 horas. Vamos começar a reunião, né? Juarez, só um minutinho, vamos Abertura. tentar inserir o Vitor. Só um minutinho, por gentileza. Meu aqui saiu. Voltou, agora voltou. Tudo bem, Cristiane? Tudo bem. Cristiane, Eu só estou aguardando o Vitor, ele não está conseguindo entrar, Juarez. o Vitor? Não está conseguindo entrar. Ele está pelo celular e não consegue o acesso. Só mais um minutinho, nós já podemos começar, porque uma vez que ele é o palestrante, Precisa ver se ele tá com o link certo, hein, Cristiane? Porque como mudou o eu enviei link. para ele, Márcia. Ah, então tá bom. Ok. Deixa eu ver, olha. Cristiane? Eu estou fazendo um teste agora com o meu celular. Certo. Doutor Juarez? Oi, Fabiola. Voltei. Boa noite, Fabiola. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aí da Baixada Santista, viu? Muito bom te ver aqui. Gostei demais de você ter levado, de vocês todos terem ido daquele grupo grande lá da Baixada, normalmente com a É, presença da nossa querida Carolina Ramos. Gostei muito. foi uma aventura. Não, foi uma aventura. Tira o ar, tira o ar. Uma aventura muito, muito gostosa, viu? Querida Raquel, Foi chegando por aqui. Boa noite a Boa todos. boa noite. Boa noite. Boa noite. noite, Fabíola. Foi realmente uma surpresa, foi muito bom estar com a Carolina. Parabéns. Muita coragem, muita força. Um trabalho heróico seu, Foi Fabiola. Um uma trabalho picadinha heróico. de loucura, É. Que faz mas tão bem, que Mas que valeu a é pena. bom, Alegrou o coração de todos, saudável. Fabiola. É exemplo, O Quirit está inspiração na para sala? gente. Quirit está na sala ou não, né? Não estou vendo o nome dele aqui. O Quirit. Não está não, né? Ainda Bom, não. então, Não, ele não Cristiane, está tudo está, em ordem para não. gente Não começar? está. Cristiane, está tudo em Podemos ordem? começar, Juarez, mas o palestrante não conseguiu entrar. Ah, então vamos aguardar. Sem o Como é que vamos palestrante, fazer? aí não, Oi, Então, Thaís, não tem jogo. É igual querida, marcaram o jogo e Geraldo, Exatamente, esqueceram a boa noite a bola. exato. todos. É, então, estou tentando aqui. Francis, Interessante você porque consegue o falar com o Vitor Vitor? o Vitor é tão esperto nessas coisas de internet e coisa Esperto e tal, está ele deve sempre estar com um presente, problema viu? Ele está técnico. presente sempre nas reuniões, em eventos que Sim, sim, eu sim. vou. Ele está sempre presente lá, muito atencioso com todo mundo, prestativo, tira fotografias em vários ângulos, posições, manda para nós. É um Interagimos confrade muito sempre ativo. no X. O Exato. X, a rede social. Ô, Geraldo, Oi, Vitor. tudo bem aí Oi, pela Raquel, Bahia? tudo bem? Tudo bom? Tudo. Oi, Vitor. Oi, Doutora Francis. Gisela, boa noite. Feliz. Muito boa noite. O Eu doutor tenho a Pesa está entrando impressão aí, Pesa. que Tudo a bem, senhora já Pesa? trabalhou na Rádio Jovem Pan.
Exatamente. Foi, olha, E muito tempo. havia uma apresentadora chamada Ana Maria, que Sim, fazia É Noite Tudo Se noite tudo Sabe. se sabe. Nas férias da Ana Maria, quem fazia? Hã? Gisela, não é? Pois Não é. é isso? E eu fiquei responsável pela locução, porque eu entrei como redatora logo que a FM, a Jovem Pan 2, entrou no ar. Então, eu era redatora do período da tarde, e depois o Fernando Vieira de Mello, o grande jornalista, né? Hoje nome Sim, de ponte, né? E de túnel. Aí ele me túnel. convidou para fazer a parte da locução também. Então, eu fiquei durante vários anos sendo a responsável pela redação e locução do, do- Eu da Jovem Pan. agora eu tenho uma informação para te passar. Eu trabalhei nessa época aí. Fomos Geral. colegas de trabalho. Você É sabe que que trabalhávamos em áreas diferentes, né? pois é, você estava no jornalismo? Sim, eu estava no jornalismo, mas eu estava iniciando na carreira. Ah, Então eu fazia a rádio escuta e meu fazia Deus. checagem, o mesão, aquelas coisas lá. Mas a movimentação toda a gente acompanhava, né? Então eu me Você lembro dessa época. lembra do Geraldo, essa Gravei galinho? uma vez, se Ana não me Maria engano, Penteado? Ana Maria Geraldo, Penteado. Oi? Penteado. Ela não tinha o programa Ana Maria vai às compras? Não, não, não. Tinha, ela tinha um programa desse. Em Oi? 74, ela tinha um programa desse aí. Ana Maria vai às compras. Ela ia de Olha, loja, sobre o preço da mercadoria. nossa. Manda para Pode mim. ser, mas dessa fase eu não me lembro. Me lembro do É Noite Não é Tudo Se Sabe, bonito? Que que era um perfeito. programa muito bom. Nossa, era mesmo. Traços. O meu príncipe, eu queria tanto ele para mim. E só consegui ele velhinho. Mas fazer o quê, Francis né? Azevedo. Francis, Mesmo. vai falar, Francis. Ô, Juarez. Francis, vai falar. Chegou o Vitor? Francisca, só um minuto. Silêncio, por gentileza, que eu estou sem voz. Um minuto. Acabei de falar com o Vitor. Ele, pelo computador, ele não consegue que não tenha imagem, não tem som. Mesmo assim, ele vai tentar mais um pouquinho. Então, eu proponho, com a devida vênia, o seguinte: que façamos a oração de São Francisco, um minuto acadêmico, e cantemos o parabéns para o presidente Juarez, que faz aniversário amanhã. E depois, algumas É. outras propostas para a gente suprir até que o Vitor entre. E ele mesmo falou que, dado o adiantado da hora, né, ele até proporia um outro tempo. Essas são as minhas colocações. Tá bem. Bom, bem Acho colocado, ótimo Francis. começarmos, por favor. Posso fazer a oração de São Francisco? Então, pode, Sim. Geraldo. Não, eu queria comentar todos pela nossa reunião e convidar o nosso querido Geraldo Nunes para poder a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Muito Amém. obrigado, Geraldo. Essa Só voz mais uma eloquente, colocação. maravilhosa. Presidente, por favor, Hã? pedir a todos que coloquem o seu microfone no mudo, porque está havendo interferência. Isso. Muito bem. Vamos ouvir agora a nossa secretária, Cristiane Carbone, que vai nos falar o momento acadêmico que nós introduzimos nas nossas reuniões, com o tema A Cidade no Espaço, Tempo, Memórias e Patrimônio, nas obras de José
Waste Rodrigues. Querida Cristiane, tem a palavra. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É uma grande alegria ver a tertúlia da nossa querida academia repleta de confrades e convidados. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da obra de Vaz Rodrigues, que conta, relata e retrata a história da querida cidade de São Paulo. Lembrando que ele não retratou apenas São Paulo, ele é um pintor que conta a história do nosso país. Vamos lá. A iconografia da cidade de São Paulo teve início no século XIX. Nesse período, a cidade foi retratada por menos de 15 artistas viajantes, entre os quais destacam Burchell, Debré e o Debrandi. São Paulo era considerada pouco atrativa para esses viajantes, que geralmente visitavam apenas de passagem, a caminhos de Minas Gerais ou de outras regiões mais pitorescas. Peraí. O primeiro grande esforço de documentação fotográfica da cidade ocorreu na década de 1860, realizado por Militão Augusto de Azevedo, cuja produção constitui um valioso conjunto de documentos históricos. José Vaz Rodrigues nasceu em São Paulo em 1891. Foi um dos maiores e importantes artistas, ilustradores e historiadores da arte dedicados à documentação iconográfica do patrimônio paulista. Estudou com Oscar Pereira da Silva e, em 1910, como pensionista do governo do estado de São Paulo, viajou para a Europa, onde frequentou a Academia Julian. Retornou ao Brasil em 1914. Em 1917, em parceria com Guilherme de Almeida, desenhou o brasão da cidade de São Paulo. Sua produção iconográfica, desenvolvida entre as décadas de 1920 e 1940, representa a cidade de São Paulo tal qual como era em 1862 e 1887, constituindo uma das mais importantes fontes visuais para o estudo da antiga capital paulista. Eu estou andando pelo Grande Zap. parte dessas pinturas foi encomendada nas primeiras Você não décadas entra do pelo século Zap? XX por Afonso de Scrignoli Toné, Sempre. diretor do Pelo Museu Zap. Paulista Mandou da por e-mail? Universidade de São Paulo. Zap, eu não sei mandar por e-mail. bem. Existem microfones abertos, por favor, fechem os microfones. Oi, Tané. Segundo Erwin Eu já estou na Panofsky, reunião. 1979, a interpretação das imagens ultrapassa a descrição seus aspectos formais, Peraí, pois eu, elas eu expressam, acabei saindo. Eu estou na reunião. Eu mandei até um chat no chat. pois elas expressam Estão me vendo aí? valores simbólicos, Ah, concepções de mundo. Só um minutinho. Só um minutinho, Cristiane, por favor. Ô, Ana Maria, desliga seu microfone. Seja bem-vinda. Ana Maria e Gertrudes, desliguem o vosso áudio, por favor. Segundo Erwin Panofsky, 1979, a interpretação das imagens ultrapassa a descrição de seus aspectos formais, pois elas expressam valores simbólicos, concepções de mundo e elementos culturais próprios do contexto histórico em que foram produzidas. Sob essa perspectiva, as pinturas de José Vaz Rodrigues constituem importantes documentos visuais para a compreensão da memória urbana paulistana.
Entre suas principais obras, Então tá bom, destacam Beatriz. Olha, muito sucesso na sua vida, viu? Muita saúde. Tudo de bom aí para vocês, tá bom? Um beijo. Tá, um beijo, beijo. Tchau. 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 Entre suas principais obras, destacam-se representações do Paço Municipal, 1828, do Pátio do Colégio, Ai, 1858, amor, né, do amor? Largo do Rosário. Ó, Gente, ela tá ocupada. É a esposa do Cristiane, doutor Marino, que É. precisamos olha, avisá-la para ela desligar o microfone. exato. Só um pouquinho, Cris. Enquanto eles não desligarem o microfone, não continue, porque não está dando para entender. Por favor. O anfitrião pode desligar o microfone de todos. Parece que tem até televisão ligada. Tem como desligar quem está no comando, Cris? Tem que ver com a Tânia, estou vendo com ela. Isso, obrigada. Deixa eu verificar aqui. Podemos continuar. Entre suas principais obras, destacam-se representações do Paço Municipal, 1828, do Pátio do Colégio, 1858, do Largo do Rosário, 1880, do Largo e Mosteiro. Cristiana, seu microfone agora está desligado. Tá. Tá um pouco conturbado hoje, né? Então, a Rua de São Bento, 1858, Rua Direita, 1880 e muitas outras obras que integram o acervo do Museu Paulista e contribuem significativamente para a construção do imaginário histórico paulista, podendo ser consultadas no portal do Museu Paulista na seção Documentos Iconográficos. José Vaz Rodrigues também pintou os brasões das primeiras cidades paulistas de tradição bandeirante e realizou importantes murais em azulejo que permanecem no Obelisco da Ladeira da Memória, na cidade de São Paulo, bem como nos monumentos históricos do Caminho do Mar, Pouso de Paranapiacaba, Rancho da Maioridade, Padrão do Lorena e Cruzeiro Quinhentista, situados entre os municípios de São Bernardo do Campo e Cubatão. Esses monumentos foram erguidos em 1922 para as comemorações do centenário da independência do Brasil, local por onde percorreu Dom Pedro I. José Vaz Rodrigues faleceu no Rio de Janeiro em 1957. Além de sua destacada atuação artística, ele consolidou-se como historiador, deixando importantes publicações sobre a arquitetura civil e religiosa brasileira, mobiliário antigo, indumentária heráldica, insígnias e armas militares, contribuindo significativamente para a preservação da memória e do patrimônio histórico nacional. Ao transformar a história em imagem, José Vaz Rodrigues preservou uma cidade que já não existe fisicamente, mas que permanece viva na memória coletiva por meio de sua arte. Suas obras continuam sendo um elo entre o passado e o presente, permitindo que compreendamos a formação histórica e cultural de São Paulo. Eu quero justificar aqui a minha escolha, porque eu só tomei conhecimento da obra do José Vaz Rodrigues a partir de uma menção do Príncipe dos Poetas Paulo Bonfim,
quando nos encontramos no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, em novembro de 2004, quando ele falou para mim a célebre frase: Doutora Nelly, Cristiane Carbone é o Vasti Rodrigues, do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Então, eu quero estender essa minha apresentação em comemoração ao centenário do poeta Paulo Bonfim, que será em 30 de setembro de 2026. Muito obrigada. Cristiane Carbone, Muito bom, Cristiano, parabéns. Pois não, Geraldo, dá licença, intervir? doutor Juarez. Pois não, Geraldo. Eu gostaria de comentar a apresentação da Cristiane Carbone, dando conta que há uma curiosidade a mais em relação ao J. Washington Rodrigues, porque foi ele que desenhou o Ex Libris do jornal O Estado de São Paulo. Eu trabalhei muitos anos também no Estadão, e aquele cavalinho com um homem e uma corneta em cima, o desenho é do J. Washington Rodrigues. Esse homem sobre o cavalo era um francês chamado Bernard Grégoire. Um francês, ele foi pedir emprego no jornal em 1875, quando o jornal iniciou suas atividades. E ele apresentou, para ser contratado, uma proposta inédita para a época. Ele falou assim: olha, eu tenho um cavalo e eu vou circular pela cidade anunciando o jornal com uma corneta. Chegou o jornal, tá? E aí ele usava a corneta para divulgar o jornal. E o jornal se tornou muito conhecido graças ao trabalho do Bernard Grégoire, e por isso a diretoria do jornal Estado de São Paulo decidiu eternizá-lo através daquela figura que o J. Washington Rodrigues desenhou, o J. Washington, tão bem lembrado aí pela Cristiane Carbone. Obrigado pelo espaço. Muito bom, João. Muito bem lembrado. Belíssima intervenção. Muito oportuna, viu? Muito obrigado. Alguém que mais quer fazer algum comentário sobre a bela apresentação da dona Cristiane Carbone? Então, eu queria agradecer, Cristiano, pelo seu empenho, sua dedicação, sua belíssima apresentação, que nos trouxe informações importantes para a nossa cidade de São Paulo, que todos nós amamos muito. Os que nasceram aqui e os que não nasceram aqui, né? Como é o meu caso. Então, eu queria agradecer. E vamos passar. Eu já vi que o nosso querido Vitor está em sala. Também está presente aqui a nossa homenageada recentemente, Ana Maria Melo Negrão. O doutor Pesa fez uma belíssima apresentação lá na posta da nossa querida Ana Maria, que já comentamos aqui na reunião de diretoria, Ana Maria, e que ficamos muito felizes com a nossa participação lá na nossa sede, nossa incorporação, viu? Foi um episódio muito importante e marcante na vida da Academia Cristã e a sua adesão conosco. Só que tenho muito orgulho da sua presença conosco, viu? Muito obrigado. Então, nós estamos presentes aqui hoje com o nosso querido confrade Vitor, conseguiu finalmente entrar na reunião. Então, o nosso confrade Vitor é recente na nossa academia, mas está sempre presente, muito ativo, muito interessante, muito inteligente, muito participativo. O nosso querido Vitor Santos, ele é escritor, jornalista, historiador e autor, acadêmico, correspondente da Academia Cristã de Letras, que entrou recentemente, membro do Comitê Civismo e Cidadania do COCID, colaborador do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, pesquisador da Capela de São Miguel Arcanjo, membro da Comissão de Legislação e de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, autor de artigos científicos de referência publicados no Conjur. Publicou mais de 100 livros, entre eles 1832, a Epopeia Paulistana, 1800 1900, 1932, a Epopeia Paulistana e Guilherme de Almeida,
e a Epopeia de 1932. Pesquisador de estratégia, Al First investiga o impacto da inteligência artificial na mente humana, na economia e no mercado de trabalho, combatendo a desumanização do código de silício através de resgate da ética e do civismo. Vê que é um confrade atuante, a apresentação de trabalho na situação de ponta de conhecimento humano e vai nos abrindar hoje com a sua palestra, também muito interessante que ele escolheu para enriquecer e justificar cada vez mais a nossa tertúlia. O tema que ele apresentou, literatura infantil e juvenil, a importância da formação do leitor na infância e novo formatos de literatura infantil. Com a palavra, o nosso querido confrade Vitor Santos. Você vai compatibilizar algum slide, alguma coisa tipo assim, Vitor, ou não? Fica, não, né? Então tá bom. Então tem a palavra, Vitor, com todo prazer. Vamos ouvi-lo. Está ouvindo? Vitor, precisa ligar o microfone. Eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. Precisa Alguém está habilitar o ouvindo? microfone, Vitor. Só você consegue. Vitor, no cantinho do lado esquerdo tem um microfoninho, ele tem um corte em vermelho em cima. Não sei se você está pelo celular ou pelo notebook, mas vá pelo mouse e você clica ali naquele cantinho, ou então acionando com o dedo, se for no celular, você abre o microfone. Também está presente conosco aqui o nosso querido Enivaldo Santos do Vale, nosso querido Alcione Alcântara Gonçalves, lá de Tupã, e o nosso confrade Paulo Fonseca. Boa noite, Paulo. Boa noite, Conseguiu? presidente. Boa noite a todos. Conseguiu? Vitor, conseguiu? Já falei com ele vai abrir.
Ah, presidente, presidente. Oi, Então, eu já falei com o Vitor 2 vezes, já pedi para ele abrir o microfone e não sei o que está acontecendo. eu estou vendo ele com a lente na mão lá. Eu penso que ele deve estar Não, procurando as não, informações que você deu. não. A lupa ele utiliza para ler. Eu já falei que o microfone dele está fechado para ele abrir e nós não estamos ouvindo. O Pois é, ele microfone deve está estar usando aberto a agora. lupa. Conseguiu Ele deve abrir, estar usando a Franz? lupa para procurar o microfone, O microfone França. agora está aberto. Abriu agora? Consegue falar, Vitor? Vamos ver. Boa noite. Estão ouvindo agora? Agora estamos ouvindo. Muito bom. Estão ouvindo? Então, sim. Vamos dar início, então. É difícil. Senhor presidente da Academia Cristã de Letras, Dr. Juarez Moraes de Avelar. Ilustres acadêmicos, caros confrades. É uma alegria singular ocupar esta tribuna da Academia Cristã de Letras para refletirmos sobre o que nos une no dia de hoje e é fundamental a existência desta casa, a leitura. Quando pensamos na origem da leitura, a nossa imaginação normatizada costuma nos transportar para a figura de um poeta solitário, inspirado sobre o céu da antiguidade, registrando versos sublimes. A história real, contudo, é muito mais prosaica e fascinante. A leitura não nasce de um surto de lirismo, tampouco foi inventada por um autor com nome e sobrenome. Ela nasceu da pura necessidade prática, ligada ao surgimento das primeiras cidades na Suméria, por volta de 3.400 a.C., e a emergência burocrática. As cidades cresciam, os rebanhos multiplicavam, o comércio se adensava e a memória humana simplesmente não dava mais conta de guardar impostos, estoques de grãos e contratos. Foi preciso criar um cérebro externo. A escrita cuneiforme e a leitura nasceram, portanto, como uma planilha de contabilidade em argila úmida. Ler na sua origem mais remota era decifrar notas fiscais e inventários agrícolas. Mas o que é ler? Em sua essência, ler é a capacidade humana de decodificar símbolos visuais e transformá-los em linguagem dotada de sentido. No entanto, o modo como fazemos isso hoje, em silêncio, isolados, folheando páginas ou deslizando o dedo por uma tela, é uma conquista recente. Durante a maior parte da história humana, o livro não era um objeto de consumo silencioso. O livro era uma partitura, e o leitor, um músico que precisava emprestar sua voz para que o texto pudesse existir. A Antiguidade Clássica. A leitura como performance. Se viajássemos no tempo até a Grécia de Sócrates ou a Roma de Cícero, estranharíamos profundamente o ato de ler daquela época. Na Antiguidade Clássica, ler era uma performance pública, sonora e profundamente física. Mesmo quando alguém estava sozinho em seus aposentos, lia-se pronunciando cada palavra em voz alta. A palavra escrita era vista apenas como uma gravação de áudio no papel,
feita exclusivamente para ser ouvida. Quem não sabia ler, a esmagadora maioria da população, lia escutando discursos, poemas e histórias recitados nas praças, nos banquetes e nos teatros. Nas famílias aristocráticas romanas, a leitura era inclusive terceirizada. Patrícios mantinham escravos cultos, cuja função era fazer a leitura em voz alta, enquanto os seus senhores banhavam-se ou jantavam. Isso acontecia não apenas por um hábito cultural, mas por uma limitação tecnológica severa. O suporte da época era o rolo de papiro, o volume. Para ler um rolo, o leitor precisava usar as duas mãos, uma para desenrolar com a direita e outra para enrolar com a esquerda. Era impossível segurar uma pena e tomar nota enquanto se lia. Além disso, os textos eram escritos no formato de scriptio contínua, uma sequência ininterrupta de letras maiúsculas, sem espaços entre as palavras, sem vírgulas, sem pontos e sem acentos. Imagine tentar ler uma página inteira escrita assim. O cérebro só conseguia identificar onde uma palavra terminava e outra começava. Se o leitor vocalizasse o texto e usasse o som da própria voz para discernir os termos. Tudo começou a mudar entre os séculos I e IV da nossa era, com a primeira grande revolução tecnológica da leitura, a transição do rolo para o codex, o livro folheável com páginas de pergaminho encardenadas. E aqui cabe um destaque fundamental para a nossa casa. O fator decisivo para a vitória do codex foi o cristianismo primitivo. Enquanto a elite pagã preferia o tradicional rolo de papiro, os primeiros cristãos adotaram o livro folheável em massa. O codex permitia que teólogos e pregadores folheassem rapidamente as páginas para comparar passagens do Antigo e do Novo Testamento. Além disso, era mais barato, mais durável e fácil de esconder em tempos de perseguição imperial. A Revolução do Silício e o espaço interior, apesar da chegada do Codex, a leitura continuava sendo em voz alta. Ler em silêncio era algo tão bizarro que no século IV, em 384 depois de Cristo, 384 depois de Cristo, Santo Agostinho registrou com profundo espanto em suas confissões o comportamento de seu mestre, Santo Ambrósio, bispo de Milão, escreveu Agostinho. Seus olhos passavam sobre as páginas e seu coração penetrava o sentido. Mas sua voz estava muda e sua língua quieta. Agostinho testemunhava ali uma raríssima execução. A verdadeira virada silenciosa só ganharia o mundo entre os séculos VI e IX, nos escriptoria dos mosteiros da Irlanda e da Inglaterra. Os montes copistas insulares enfrentavam um problema. Para eles, o latim não era uma linguagem nativa.
Diante da scriptio continua, eles sofriam terrivelmente para decifrar os textos sagrados. Tiveram então uma ideia genial e puramente visual. Começaram a introduzir espaços entre branco, entre as palavras e os primeiros sinais rudimentares de pontuação. A introdução do espaço em branco mudou a história do cérebro humano. Pela primeira vez, os olhos podiam reconhecer a unidade de sentido, sem precisar passar pelo aparelho fonador. A leitura saltou da velocidade do som para a velocidade da luz, pensamento. Primeiro, pela velocidade cognitiva. Falando, lemos cerca de 150 a 200 palavras por minuto. Em silêncio, esse número salta para 300 ou 400 por segundo. Ler em silêncio permitiu que o indivíduo tivesse acesso a ideias políticas, científicas, religiosas e filosóficas, sem que ninguém ao redor soubesse o que ele estava lendo. E terceiro, pela criação do espaço interior, a leitura silenciosa deu origem ao leitor moderno, aquele capaz de ouvir uma voz mental, dialogar criticamente com o autor e desenvolver o seu fluxo de consciência. A democratização e os novos desafios. Com a invenção da imprensa de tipos móveis por Gutenberg no século XV, o custo da produção do livro despencou. O ato de ler, antes restrito aos mosteiros, cortes e elites urbanas, se expandiu. Na Reforma Protestante, ler a Bíblia tornou-se um dever individual do fiel. Dos séculos XVIII e XIX, com a alfabetização da massa e o surgimento dos romances e jornais, a leitura se consolidou como uma atividade privada, de lazer e de formação moral. No século XX, vimos surgir métodos de alfabetização apaixonantes. A cartilha Caminho Suave, por exemplo, alfabetizou mais de 40 milhões de brasileiros a partir de 1948, unindo as formas de leitura ao desenho do objeto. Vemos também o papel crucial das revistas em quadrinhos. Quadrinhos de super-heróis, que, contra o preconceito dos educadores da época, foram grandes motores de letramento espontâneo para gerações de jovens, combinando a narrativa visual à escrita. E hoje, chegamos ao século XXI e ouvimos com frequência o diagnóstico apresentado de que os jovens não leem mais. Deitemos um olhar mais atento sobre isso. Os jovens não deixaram de ler. O que mudou radicalmente foi a arquitetura da atenção. O cérebro contemporâneo é bombardeado pela dopamina rápida das redes sociais e do vídeo curto. O livro físico exige um esforço cognitivo contínuo, focado e linear. Diante das telas, desenvolvemos a leitura em modo varredura, escaneando o texto em busca de palavra-chave. O desafio atual não é ensinar a decodificar letras, mas resgatar a capacidade de atenção sustentada que o livro exige. Preservar a cidadela interior. Preservar a cidadela interior. Senhores, a história da leitura nos mostra
que ler nunca foi um ato estatístico. É uma tecnologia humana em permanente metamorfose. Fomos da argila ao papiro, do papiro ao pergaminho, do pergaminho ao papel de prensa e do papel aos pics da tela. Contudo, através de todas estas transformações, a maior vitória da história da leitura foi ter transformado um instrumento burocrático de cobrança de impostos na ferramenta mais poderosa da libertação da consciência humana. A leitura silenciosa nos deu o direito ao pensamento livre, a dúvida, a empatia com personagens que nunca existiram e a reflexão filosófica e espiritual mais profunda. Quando abrimos um livro e nos calamos, não estamos apenas absorvendo informações, estamos construindo nossa cidadela interior. Em tempos de ruído constante, de frases curtas e de algoritmos que pensam por nós, defender a leitura crítica, atenta e profunda, é um ato de resistência humanista e acadêmica. É zelar pela chama que iluminou a civilização papel escolar. É zelar pela chama que iluminou a civilização desde os mosteiros medievais até esta academia. Muito obrigado a todos. Muito bom, Vitor. O confrade Vitor. Belíssima palestra, com as dificuldades percebemos na eletrônica atual. Mas veja o seguinte, você nos trouxe fez um relato histórico muito importante da leitura, da comunicação, que era que somos capazes de interpretar a dificuldade da época, da antiguidade, né? Na medicina, nós temos a mesma dificuldade de comunicação e as transcrições, é como o senhor muito bem disse, através dos papiros. Então, na cirurgia plástica, temos uma informação de que no século VI antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, um autor, um cirurgião indiano, relatou que 4.000 anos antes de Cristo, na Índia, se fazia cirurgia plástica para reconstruir o nariz. E essa comunicação foi feita através de papiros. Então, é a referência mais antiga que nós temos da cirurgia plástica e certamente da própria medicina, e que representou uma luta muito grande da comunicação, da transferência de conhecimento, de informações dos séculos e séculos, né? E bem, então, o senhor nos trouxe aqui essas informações e que vem de encontro com o que nós vivenciamos hoje, né? Eu, particularmente, me sinto muito confortável, porque quando eu tinha 12 anos de idade, na minha cidade, tive ideia com meu irmão de vender jornal, meus irmãos vender jornal na rua, e aquilo me despertou para saber como é que fazia o jornal, como é que uma folha entrava em branco e saía escrito. Quer ver? Então, essa comunicação que foi uma evolução muito grande. E outra coisa que o senhor me alertou aqui, me lembrou, o primeiro livro que eu conheci chamava-se Caxias da Infância. O senhor disse que surgiu em 1948. Então, foi o primeiro livro que eu peguei na minha mão, que eu ficava impressionado de ver aqueles sinais, aquelas coisas que eu tinha curiosidade de aprender, e aprendi, fui alfabetizado com a minha mãe, com a minha irmã, sem nunca ter frequentado a escola. Aquela caixilha foi de uma importância muito grande. E aquilo me deu uma vontade muito grande de conviver com as páginas dos livros. Eu quero dizer hoje o seguinte, por mais que tenha uma comunicação eletrônica,
que é muito divulgado, dizendo que isso concorre muito com o livro, quer dizer o seguinte: na minha visão, como médico, como escritor, eu sou dono de uma editora. Eu quero dizer que a comunicação eletrônica até agora não alterou em nada a leitura. Eu já fui a duas bienais aqui em São Paulo e vou agora expor. Eu comprei um stand, vou expor agora na Bienal de setembro para participar. E o que mais me impressionou lá nas duas vezes que eu fui à Bienal é o público jovem. É impressionantemente positiva essa ideia de um público jovem, ávido por conhecimento, ávido por informações. Entendeu? Todos eles com livro na mão, comprando livro, fila para comprar livro na Bienal de São Paulo. Entendeu? Bem, então eu vou testemunhar com mais intensidade agora em setembro. Eu tenho um espaço que eu comprei na Bienal e abri esse espaço para os colegas autores de livros que quisessem expor e muito poucos me procuraram para poder participar conosco nessa exposição de agora, de setembro. Eu quero dizer o seguinte, que é muito gratificante, muito compensador, e o Dr. Vitor nos trouxe uma visão objetiva e muito favorável da leitura para o jovem, entendeu? Então, eu tenho para mim que a nossa chama, que o senhor me mencionou muito bem, que ilumina as páginas do livro, ilumina também a mente dos jovens. Eu sou muito positivo, muito otimista com relação à leitura dos jovens, valendo dos nossos livros. Então, eu penso que existe um espaço muito importante para a publicação de livros para jovens e crianças, infantil e jovens. Entendeu? Então, claro, sem desmerecer a leitura do adulto. Então, eu queria te agradecer. O senhor fez uma apresentação belíssima, que, a meu juízo, eu gostei muito, e creio que nossos colegas também da academia gostaram bastante. E mais vários convidados. Nós temos aqui hoje também a Alcione Alcântara, lá de Tupã, nós temos aqui a doutora Ana Maria, lá de Campinas, todos os nossos colegas aqui. Foi uma tertúlia, parece muito bem posicionada, Vitor. Queria dar meus cumprimentos. Então, nesses poucos minutos que nos restam, queria deixar aberto aí para alguma pergunta, alguma consideração, pela sua belíssima apresentação, e deixa a palavra com os colegas da academia. Quem quiser, levanta a mão, por favor. Thaís, doutora Thaís Bizarria. Boa noite a todos. Congratulações ao estimado presidente Juarez, sempre competente, por promover mais um evento virtual com dedicação permanente. Congratulações à querida confreira Cristiane, por seu momento acadêmico inspirador, que certamente enriqueceu nossa academia com saber e valor. E, finalmente, congratulação ao palestrante, estimado Dr. Vitor, pela brilhante explanação. Estão me ouvindo? Acho que tem Tem algum microfone microfone aberto. Vou começar. Pode continuar, pode continuar. Ao estimado, ok. Congratulação ao estimado Dr. Vitor pela brilhante explanação que nos conduziu por séculos de inspiração, da antiguidade clássica ao cristianismo, com sabedoria singular, mostrou como a literatura infantil e juvenil começou a caminhar. Do rolo de papiro aos pergaminhos a guardar o saber, dos livros folheados ao encanto de cada amanhecer. Quando o livro era quase uma partitura cheia de magia e emoção, cada página despertava sonhos, fantasia e imaginação. Também trouxe a revolução da tecnologia em sua dimensão e como a leitura ganhou nova forma nessa geração. Se antes o livro encantava pelo toque, pelo calor da mão, hoje muitas vezes silencia nas telas, em solitária contemplação. Enfim, com cultura, sensibilidade, profundo conhecimento, o Dr. Vitor transformou a tertúlia em um inesquecível momento. Congratulação por tratar a literatura infantil e juvenil com estima e gratidão, semeando amor à literatura em cada coração. Cordialmente, da nossa academia, e eu que sou advogada poeta Thaís Bizarria. Muito obrigado, Thaís. Muito bonito. Muito obrigado, pessoal. Belíssima intervenção. Obrigada. Parabéns. Muito obrigado. Raquel, Eu, doutor confira Raquel. Juarez,
Boa noite a todos os confrades. Parabéns, senhor Vitor, pela comunicação que nos trouxe, esse passeio pela literatura, desde o seu começo na antiguidade e os suportes diferentes, papiro, pergaminho, papel, e hoje as telas, também as telas são suporte da literatura. Muito interessante aquela passagem do rolo para as folhas e para o objeto livro, que é um objeto encantador, top de linha. E eu achei muito interessante também a questão da literatura, da leitura silenciosa. E me lembrei assim dos meus tempos de professora, quando entregava um texto, pedia que meus alunos primeiro fizessem a leitura silenciosa, depois a leitura em voz alta, mostrando como deveria ser a entonação, como deveria ser a obediência, a pontuação. Então, todas essas cenas vieram ao meu imaginário, às minhas lembranças, e eu agradeço por isso. E quero frisar que a leitura hoje também, pelas telas, é um suporte que nós devemos encarar como uma ferramenta também. E lembrar, às vezes achamos, temos a impressão de que a literatura está sofrendo um certo desprestígio, e aí vem o doutor Juarez lembrar do sucesso das bienais, e vamos recordar que tudo, tudo tem como base a literatura. Nós ontem assistimos à estreia de A Odisseia, e aí percebemos o quanto que o diretor fez algumas modificações, mas muito poucas. Tudo que está ali na Odisseia, ele procura retratar no filme. As sereias, os encontros com as ninfas, as batalhas, e tudo isso o que é? É a literatura, é a épica que fundou a literatura da civilização ocidental. Então, isso nos deixa realmente felizes de vermos a literatura valorizada e a literatura como base de todas as artes. Muito obrigada, professor Vitor, muito obrigada. Muito obrigado, Raquel, sobre sua belíssima intervenção. E você nos trouxe aí um lado muito, muito positivo, que eu sou sempre otimista, já falei anteriormente, sou sempre muito otimista, entendeu? Quer ver, então, o nosso stand na Bienal, eu divulguei para todos vocês, eu fiz um folder para divulgar, é o número 33. Nós estamos lá receptivos para a visita de vocês na Bienal, nós vamos ficar do primeiro ao último dia com a nossa exposição, tanto livros meus como de parceiros nossos de trabalho. Estaremos E, lá, depois vamos conversar. serão todos muito bem-vindos. Stand 33. O nosso querido Carlos Haddad foi um intermediador muito, muito importante e positivo para que eu pudesse realizar esse meu desejo para um contato com o público jovem. O que mais me impressionou foi o público jovem nas duas edições da Bienal que eu fui há 2 e 4 anos atrás. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Então, quer dizer o seguinte, que ele queria mais uma vez dizer que não me frustra, em hipótese, em qualquer ângulo do conhecimento que eu atuo, que o meu esforço, o meu trabalho, a minha dedicação não encontre uma ressonância, ou não encontre uma realização plena daquilo que seria o ideal que eu sonhei, que eu pensei. Pelo menos eu dei um passo naquela direção. Eu já disse várias vezes para vocês, vou dizer, uma metáfora que eu tenho na minha vida é que eu sempre, graças a Deus, eu sempre soube onde eu queria chegar. Qual é o ponto que eu queria chegar. E Deus nunca me mostrou o caminho para eu chegar. Mas ele me amparou todos os caminhos para eu chegar onde eu queria chegar, alcançar. Me realizei em todos os pontos, metas que eu pretendi, tendo essa consciência de que o que eu sonho, o que eu penso em fazer, nem sempre concretiza da maneira como eu imaginei,
contando com a participação de outras pessoas. Da minha participação, eu dou 100% de energia, de interesse, de dedicação para realizar aquilo que eu imaginei fazer. De forma que isso se refere à publicação de livros, à organização de eventos, a qualquer tipo de atividade que me dá um prazer enorme conviver com todos vocês da academia e de outras academias. De forma que foi um prazer muito grande. O que está acontecendo aqui? Agora parei de ver. Estamos vendo o senhor normalmente. Eu não estou vendo vocês, então queria colocar mais então, à disposição. Quem quiser, agora eu voltei a ver a tela. Alguém mais quer fazer alguma colocação, alguma posição? E queria renovar os cumprimentos do Vitor, fez uma bela apresentação, um histórico muito bonito, muito positivo e muito objetivo, entendeu? Um tema árido como esse que você escolheu e foi muito feliz na sua apresentação. Alguém quer fazer alguma colocação mais? Estou vendo aqui a dona Bia Guimarães, é a neta da Ana Maria. Ah, muito prazer, ótimo. Então, nós temos aqui hoje na tela aqui 24 pessoas assistindo nossa tertúlia. Entendeu? Quer ver, então é um saldo altamente positivo. E se ninguém mais quiser fazer nenhum comentário, eu queria agradecer a todos vocês e dizer que o meu entusiasmo não se esmorece diante de qualquer situação adversa. Na minha vida, cada pedra no meu caminho transformou-se num pequeno grão de areia. De forma que eu tenho condições, energia, disposição para vencer todas elas, no sentido daquilo, sabendo aquilatar a minha capacidade e aquilo que eu posso realizar. Tá certo? Então, eu queria agradecer a vocês todos pela nossa tertúlia, que foi muito bonita, muito positiva, e um forte abraço e até a Prezado próxima tertúlia Juarez, nossa será Juarez, presencial. Oi, Juarez, eu oi, não, Bruno. gostaria, peço a palavra, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao Dr. Samir Naklicuri, coordenador do Comitê de Civismo e Cidadania, representando a Associação Comercial, e da Bia Guimarães, com Freira também, tanto o Dr. Samir quanto o Geraldo, a Bia Guimarães, nossa querida Francis, Isso, tantos outros acadêmicos que fazem parte do Comitê de Civismo e Cidadania, que estão presentes na nossa isso. tertúlia para Muito obrigado, prestigiar o Bia. querido Dr. Santos. Quero agradecer especialmente a todos. Sejam sempre todos bem-vindos às nossas reuniões. Muito obrigada. Ótimo. Eu não queria renovar meus cumprimentos, cumprimentos e agradecer pela sua belíssima apresentação lá na posta da nossa conferência Ana Maria. Eu tinha falado anteriormente na nossa reunião, você não estava presente, mas eu queria dizer para você que a sua participação foi muito enriquecedora daquela noite memorável que vai ficar no coração e na alma de todos nós, né? E você conseguiu ilustrar com muita leveza, com muita suavidade, com muita competência a nossa solenidade. Uhum. Ótimo. Então, muito obrigado a todos. Doutor Então, o Juarez, doutor Samir está entrando aqui na linha aqui. Eu estou vendo o nome do doutor Samir. é, Ele está entrando eu, Samir, é, por tá nos algum, ouvindo? sim, estão ouvindo? E estamos ouvindo muito bem. Pode falar. Desculpa, eu fiquei sem a imagem por algum motivo, mas eu quero, em nome de todos, de modo geral, agradecer ao doutor Juarez, ao nosso presidente, a todos que estão nos assistindo, agradecer a Cris pelo convite, a doutora Francis, o Vitor, parabéns, e dizer o seguinte, para resumir, a sua missão, doutor Juarez, é a missão que todo ser humano deveria ter, a missão de educar, na amplitude do termo e do verbo. Educação não é apenas aquilo que se aprende na escola. Educação é isso que está se fazendo nesta academia. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns a todos que integram essa academia. É assim que se demonstra o que devemos ter para um país melhor. E contem sempre comigo e com as entidades que a gente faz parte. Muito obrigado, novamente, reitero, pelo seu trabalho, doutor Juarez. Muito obrigado, doutor Samir. Uma palavra seguida do doutor Samir é o seguinte: ontem, na solenidade lá na Associação Comercial,
nós éramos 8 membros da Academia Cristã, estavam lá Eu- presentes lá naquela solenidade. Foi olha que uma beleza. posição marcante. Posso? Muito obrigado. Eu procurei te encontrar para um abraço fraterno agora na Distrital Sudeste da Associação Comercial de São Paulo, mas cheguei atrasado. Então, acabei de sair É, de lá para ver se pegava uma parte e peguei uma boa parte dessa reunião, mas estive lá agora há pouco para te dar um abraço. ótimo. Soube que estava lá também, além da doutora Francis, o Pedro Paulo, enfim. Isso. Foi memorável, sobretudo pela presença dos acadêmicos, e também memorável a reunião de ontem, e ficará certamente nos anais da memória da Associação Comercial de São Paulo, pelo brilhantismo dos acadêmicos da Academia Cristã de Letras. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Samir. A propósito, eu fui na reunião na Associação Comercial hoje, das 4 às 6, mas, França, eu gastei 1 hora e meia de carro, de táxi daqui e lá. É, Então, quando aproximava 6 horas, eu fiquei com medo de não dar tempo de chegar em tempo e sair para pegar um Uber para vir para cá e, felizmente, cheguei. Cheguei 15 para 7 aqui em casa, né? Então, eu queria comentar pela belíssima reunião de lá, do Sarau, muito bem organizado, um público muito bonito, muito interessante. Me deu uma alegria muito grande estar lá presente, viu? E lá também cantaram parabéns para mim lá hoje, antecipado. Ganhei um presente da Associação Comercial, um livro muito bonito, viu, doutor Samir? Um livro muito bonito que pedi para Francis fazer uma dedicatória em seu nome. Quando a gente encontrar, vou pedir para o senhor fazer uma dedicatória para mim também, tá bom? muito obrigado, uma honra. Será um prazer. Né, Francis? Estou Muito sem bem. voz. Estou Está sem voz, né? Está sem voz. Está muito bom. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma colocação? Eu me sinto muito recompensado, que estamos com um público aqui hoje, 24 membros aqui da nossa tertúlia, mostrando o prestígio do nosso querido Vitor Santos pela sua palestra, que preencheu por inteiro nossa expectativa, né? E que vamos programar para outras reuniões. A nossa próxima será presencial, né, Cristiane? Lá no Instituto Histórico Exatamente. A Geográfico, nossa né? próxima reunião será presencial. Deixa eu só verificar aqui que eu já lhe informo a data a todos. Acho que é pelo Quillet, não é? O Quillet vai falar? Ou a Márcia? Não é a Márcia Etelli, vai falar sobre Leonardo da Vinci. Isso, maravilha, maravilha. Então vai ser. A dona Bia está convidada, viu, dona Bia, para comparecer. Tá certo? Muito obrigado pela sua presença. Sou Obrigado, perfeito de Fabíola, que lembrar que veio eu já daí informo a de todos. Santos, tá bom? Com a sua presença, a doutora Maria Ângela, a Raquel, Thaís Bizarria, o Paulo Fonseca, que dá muito prazer de ver, Raquel, Edivonete, o Domingos Amanha, Cristiane, com secretária muito competente, nosso querido Carlos Haddad, o Pesa, e o nosso querido tupanense lá de Tupã, Alcione Alcântara Gonçalves, né? Agora estou vendo o senhor, Juarez, doutor Samir, estou te vendo agora aqui, Ah, tá sim, bom? agora Muito sim. prazer, Agora muito sim. bom te ver. Foi Juarez, uma reunião muito boa lá na estação comercial, viu? Muito Tá bem. bom? Obrigado, obrigado. Então tá bom. Então, prezado um abraço para Juarez, todos então, tá então bom? podemos já fazer o convite a todos. A Isso. nossa próxima tertúlia será no dia 15, num sábado, às 10 horas, no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, presencial, com a palestra da doutora Márcia Etelli, a interpretação de A Última Ceia de Leonardo da Vinci, e um momento Maravilha. acadêmico do nosso querido confrade Gabriel Quack. Estão todos Horário, convidados. Isso. Dia 15, às horário. 10 horas da manhã, Ótimo, no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. ótimo. Muito obrigado, Cristiane. Muito obrigado. Então, boa noite a todos, então. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Renova minhas energias, minha vontade de trabalhar para todos nós, né? Eu volto a dizer que o meu sentimento de compaixão que eu tive pela medicina a minha vida toda, né? Não, agora não está dicotomizado, não. É que eu abracei a literatura e vou fazer com o mesmo carinho, a mesma dedicação. Viu? Tá bom?
Boa noite, então, a todos, então. Boa noite, um abraço. Hein? Boa noite. Boa Boa noite. noite. Parabéns. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Muito obrigado. Boa Boa noite. noite a todos. Boa noite, Obrigada. Raquel. Boa Até a noite. próxima. Até a Até a próxima. próxima, se Deus Boa quiser. noite a Boa todos. noite. Se Deus Até quiser. o dia 15, com a presença de Até dia todos 15. vocês. Até o dia Ótimo, 15. tá muito Estarei bom. lá. Tá Boa bom. noite. Um abraço. Boa Tchau. noite. Boa noite.